Olá pessoal, eu sou a professora Aline, trabalho com o primeiro ano do ensino fundamental, certo? Eu sou professora alfabetizadora há 10 anos, então este ano, por conta da pandemia, nós continuamos trabalhando de forma remota até o agosto. A partir de agosto, nós estamos fazendo a transição das aulas remotas para as aulas presenciais. Eu fazia o acompanhamento do desenvolvimento da alfabetização dessas crianças através de vídeo, foto, né? Porque estava cada uma na sua casa, fazendo as atividades que eram propostas, os jogos que eram propostos da alfabetização. Então eu fazia esse acompanhamento de longe. E agora, com o retorno presencial, eu estou podendo fazer esse acompanhamento, né, mais de perto com cada criança. Então, no nosso município, a gente costuma fazer esse acompanhamento através de portfólio, onde a gente faz uma sondagem da escrita, da hipótese de escrita e da leitura de cada criança, através do campo semântico, né? Então a gente faz o ditadinho de palavras com as crianças e a partir dali a gente começa a analisar, avaliar em qual hipótese de escrita a criança está, para que através desta sondagem a gente possa nortear o nosso trabalho e fazer com que essa criança avance. Então, eu gostaria de mostrar como eu iniciei o portfólio, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui na próxima parte do vídeo. Por favor, acompanhe. Então, olha só, para poder organizar a sondagem, você vai precisar de uma pasta simples, tá joia? De uma pasta catálogo, você pode colocar aqui uma capinha. Logo quando eu terminei a sondagem, eu fiz um gráfico para avaliar como que está a minha turma, tá? Não sei se vai dar para ver. Então, olha só, aqui é a parte dos alunos que estão alfabéticos. Aqui, silábico alfabético, esse pedacinho, tá dando para ver? Aqui silábico com valor, aqui silábico sem valor e aqui os pré-silábicos. Então, através desse gráfico aqui, eu consigo visualizar como está a minha turma, tá joia? Em questão de acompanhamento, porque aí, de acordo com o meu trabalho agora, no próximo fechamento de bimestre, eu faço um novo gráfico para poder comparar como que foi o desenvolvimento dessas crianças, tá bom? Então, olha só, aqui na primeira parte, eu coloquei um documento, certo? Aqui eu coloco os dados da criança, a data que foi feita a sondagem. E aqui eu coloco o campo semântico. Por exemplo, eu escolhi material escolar, certo? Então aqui, apontador, mochila, lápis e giz. Estas foram as palavrinhas que foram ditadas para as crianças, né? Então, a gente sempre faz nessa ordem, tá joia? Então, a gente dita primeiro uma palavrinha polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Depois, a gente dita uma frase, tá joia? Então, no caso aqui, nós começamos com apontador, mochila, lápis e giz. A frase que eu ditei foi: meu lápis quebrou. Tá joia? Então, quando for fazer o ditado dessa frase, sempre escolher uma palavrinha que esteja dentro do campo semântico. Tá joia? Aqui eu poderia colocar o meu apontador azul. Eu poderia ter ditado também: eu ganhei uma mochila, tá? Por exemplo, o giz é branco. Então, fica ao critério do professor a frase que querer montar, desde que tenha uma palavrinha do campo semântico ditado. E aqui eu coloco, né, as siglas, pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, tá joia? Para sinalizar
em qual hipótese de escrita a criança está. E aqui uma observação, tá joia? Então, esse aluno aqui, ele teve baixa participação nas aulas remotas, então, a gente consegue observar aí uma grande diferença dos alunos que puderam participar das aulas remotas, que fizeram todas as aulas certinhos, o desenvolvimento dessas crianças foram bem melhores, né? Então, aqui, ó, na parte de trás, eu já coloco o ditadinho, tá vendo? Olha aqui. Número 1, ó, apontador, mochila, lápis e giz. Meu lápis quebrou, né? Então, aqui o ditadinho dessa criança, a gente observa que ela usa muito a letra do nome, né? Ainda insere números quando vai escrever. Então, essa criança aqui, a gente analisando, ela está na hipótese pressilábica, tá? Então, na hora dela fazer a leitura, eu anotei aqui, ó, pauta corrida. Então, nem na hora de ler, ela pontuou o sonzinho. Ela leu com o dedinho corrido, tá? Agora, mais uma sondagem aqui, tá bom? Dessa outra criança. Aqui eu gosto de colocar uma fotinha da criança, porque quando a gente leva para o conselho, né? Para coordenação, para direção, normalmente pergunta, mas qual que é a criança, né? Porque existem 2 nomes iguais na sala. Então a gente leva a fotinha para facilitar na hora delas analisarem, tá? Para elas lembrarem qual criancinha a gente está falando. Então aqui, por exemplo, ó, apontador, tá vendo? Mochila, lápis, giz, meu lápis. Aí aqui já se perdeu um pouquinho na frase. Mas pelas palavrinhas, a gente já pode considerar essa criança alfabética, né? Então ela já sabe que para cada sonzinho, que para cada sílaba, usa uma quantidade de letra. Ó, o A, ela já percebe que coloca só o A. Pom, aqui só faltou o N. Então, o que a gente precisa trabalhar aqui? Seria mais a ortografia, né? Então, a gente já viu aqui que a criança, ela já está entendendo o sistema de escrita. Então, seria mais a ortografia mesmo para trabalhar com ela, para que ela avance mais ainda nessa escrita aqui. A leitura também dela foi bem bacana, ela pontuou certinho com o dedinho, né? E aí tá essa sondagem desse aluno. Aqui também, olha, mais uma sondagem dessa aluninha. Aqui, ó, o apontador dela, tá vendo? Apontador. Aqui ela está começando a colocar algumas letras de acordo com o som da sílaba, né? Por exemplo, aqui para o apontador ela já colocou o A, mas no pom, no tá e no dor ela já colocou outras letras. Isso significa que ela está em transição do silábico sem valor para o silábico com valor. Olha aqui a mochila dela, ó, mochila. Aqui só o mo que ela colocou B, tá já? É por isso que a gente considera que ela está em transição, porque ora ela coloca sem valor, ora ela coloca com o valor de som em cada sílaba, tá certo? Então, essa é mais uma sondagem realizada. Um outro exemplo de sondagem realizada aqui do aluninho, olha só, apontador. Ele aqui, você percebe que ele já está bem fixo no som, mas ele usa somente as vogais, tá vendo? Vamos observar a mochila, ó, mochila. Ó, lápis, aqui ele já colocou a letra J, né? Então, nós precisamos trabalhar mais aí o sonzinho das consoantes com ele, né? Letras justas, joguinhos com letras justas, para ele avançar aí nessa questão dessa hipótese. Eu peguei aqui também para a gente analisar uma aluninha que fez que está na hipótese silábica alfabética. Olha aqui, ó. Apontador. Tá vendo? Olha aqui o mochila dela, ó. Mochila.
Então, uma hora ela usa uma letra para cada som, outra hora ela já faz a sílaba certinha, tá vendo? Ó o lápis dela, lápis. Ó, giz. Então, ela está em transição do silábico com valor para o silábico alfabético. Então, olha só, é muito importante que quando a gente for fazer a sondagem de escrita, é que a gente deixe a criança bem à vontade, né? Então, ela fazer o que ela conseguir, da melhor maneira, mas o que ela conseguir, certo? Então, essa questão aqui desse exemplo, eu peguei para mostrar, por exemplo, aqui, ó. Eu ditei apontador. Esse aluno me disse, professor, eu tenho muita dificuldade, eu não sei se eu vou conseguir. Eu disse, faça do seu jeito da melhor forma possível, tá bom? Então, a gente pode perceber que ele ainda tem um pouco de dificuldade no traçado das letras, né? Por exemplo, aqui ó, o número 1 dele, o número 2, o número 3, né? No traçado da escrita ele ainda tem bastante dificuldade, né? Mas isso não impede da gente fazer a sondagem, porque tudo isso a gente analisa. A gente analisa a escrita dos números, porque eu peço para eles, cada vez que for escrever uma palavrinha, põe o número. Número 1, escreve a palavrinha na frente. Número 2, escreve a palavrinha na frente. Para poder também avaliar como que estão os números, né? Então aqui a gente percebe que está com bastante dificuldade ainda na escrita, certo? No traçado das letras. E o que ele quis escrever? Ele quis escrever apontador, olha como que saiu o apontador. E aqui o giz. Então ele precisa ainda ser trabalhado a escrita, né? O traçado da escrita. Precisa ser trabalhada aqui a questão do repertório de letras, né? Seguido da pauta sonora e o sonzinho de cada sílaba para eles poderem avançar, né? Então, antes disso, eu tenho trabalhado também rasgar papel, amassar, recorte de atividades, o uso da tesoura, massinha, né? Brincadeiras com o corpo. Então, tem que ter um repertório de atividade para que a criança avance aqui. Então tá jóia, esse daí é o meu portfólio. Eu mostrei para vocês um pouquinho de cada criança, né? Não dá tempo de mostrar tudo, analisar tudo, porque são 30 alunos, então eu peguei alguns aluninhos para a gente poder observar como que é feito o portfólio, como é feita a sondagem, porque o portfólio, ele é um instrumento maravilhoso para a gente que é professor e alfabetizador, né? Então é um instrumento maravilhoso, porque a partir dali você conhece a sua turma, conhece o seu aluno. A partir do portfólio você vai saber quais atividades cada criança está precisando, né? Porque não adianta eu querer trabalhar a ortografia lá com o aluno que está silábico com valor ainda, né? Então, cada aluno tem a sua necessidade, cada aluno está em um tempo. Então, através do portfólio, eu vou elaborar as minhas atividades de acordo com a hipótese de cada aluno. Isso é muito importante. É muito importante que o professor ele trabalhe de forma diferenciada, né? Porque cada aluno está no seu tempinho, né? Cada aluno está numa idade, está numa fase do desenvolvimento. Então, quando a gente trabalha diferenciado, de acordo com a necessidade de cada aluno, o nosso trabalho avança muito mais. Então, joia? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!